Olá, estudantes do Paraná! Hoje faremos mais uma aula de ensino religioso do 7º ano. Antes de vocês começarem a aula, não deixem de registrar a vossa frequência no Google Classroom, clicar lá na atividade obrigatória. E quem tem atividade impressa, não deixe de entregar essa atividade impressa na escola no dia da merenda escolar. Hoje falaremos sobre lideranças religiosas. Nesta aula, estudaremos sobre os líderes religiosos e seus papéis nas organizações religiosas. Veremos alguns líderes religiosos mais conhecidos do mundo e como seus ensinamentos e ações ajudaram a humanidade. Lideranças religiosas. Então aqui nós temos uma figura de vários líderes religiosos, o catolicismo, o judaísmo, o budismo, o islamismo, o hinduísmo. Então todos eles como são os representantes aí destas lideranças. O objetivo desta aula é demonstrar como os líderes religiosos das diversas religiões atuam em suas instituições e organizações religiosas. Qual a importância dos seus ensinamentos para o ser humano? E conhecer alguns líderes religiosos mais famosos do mundo. O que é um líder, primeiramente? A gente pensa na questão de liderança, mas a gente não sabe entender, de fato, o que seria um líder. Então agora eu vou explicar para vocês o que seria um líder. Líder é o condutor, o guia, o que comanda, é aquele que tem uma visão global, que facilita a relação entre o homem e seu ambiente de vida, ou sua religião. É aquele que sabe ensinar e também sabe aprender. Então aqui você tem a figura de vários líderes religiosos de costa, porque cada um tem uma forma de se representar, se manifestar nas suas roupas, nas suas vestimentas. O que são organizações religiosas? Aí seria uma outra situação, Temos os líderes religiosos e temos as organizações religiosas. São organizações ou sistemas organizados que têm uma estrutura hierárquica. O que seria uma estrutura hierárquica? Grupos de autoridades que comandam uma igreja ou uma instituição, que tem doutrinas, ritos, símbolos, normas éticas, tem como plano contribuir para um processo civilizador da humanidade, orientando as pessoas a buscar sua relação com o sagrado, dando respostas e sentido à sua existência. Então são organizações que são organizadas por grupos de autoridades, cada uma em escala maior que manda e os que realmente são subordinados, mas todas elas tentam buscar melhorar dentro desta sociedade a melhor maneira do ser humano buscar o princípio da divindade, o princípio da regra, o princípio da ética, de como tem que se conduzir suas ações. As organizações religiosas estão presentes em nosso dia a dia. Tais organizações podem ser reconhecidas pelas pessoas através de suas lideranças. Muitas vezes a gente reconhece uma organização religiosa pela liderança dela, que podem ser, por exemplo, padres, podem ser pastores, podem ser bispos, podem ser pais e mães de santo, rabinos, que seria dos judeus, pais e mães de santos do candomblé e umbanda, monges do budismo, médiuns da religião espírita e pajés da religião indígena, entre outros. Nessas organizações, percebe-se a atuação de lideranças exercidas por homens e mulheres. Então, tanto homens e mulheres podem exercer a liderança. Tem algumas religiões que são só entre os homens, e tem outras que tanto homens e mulheres podem estar presentes dentro desta liderança. Com funções e papéis definidos, que são fundamentais para a sua manutenção e sobrevivência de suas instituições ou organizações religiosas. Então, vamos agora ao atividade que é referente a essa parte do conteúdo. Com relação aos líderes religiosos, é correto afirmar, letra A, são condutores, guias que comandam a relação do homem com o sagrado? Letra B, são autoridades que comandam igrejas e instituições? Letra C, são pessoas reconhecidas dentro de uma comunidade religiosa, como padres, bispos, rabinos, pastores e monges? Ou letra D, todas as alternativas estão corretas? Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam as questões lá no caderno, fizeram as questões corretinhas lá, pergunta e resposta, vamos lá. Com relação aos líderes religiosos, é correto afirmar, letra A, são condutores, guias que comandam a relação do homem consagrado? Letra B, são autoridades que comandam a igreja e instituições? Letra C, são pessoas reconhecidas dentro de uma comunidade religiosa, como padres, bispos, rabinos, pastores e monges? Ou todas as alternativas estão corretas? Qual que vocês realmente responderam, pessoal? A letra D, todas as alternativas estão corretas, né? Então, a questão A, que são guias que conduzem para o sagrado, a questão de que são pessoas que são as autoridades das igrejas, né? São pessoas reconhecidas como padres, pastores, rabinos. Então, tudo aquilo que eu falei está aqui como sendo todas as alternativas estão corretas. Então, dentro da matriz ocidental, né, nós temos a liderança da Igreja Católica, né? Por exemplo, o fundador seria São Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. O líder atual da Igreja Católica seria o sumo pontífice, o Papa, né? Papa Francisco I, bispo de Roma, chefe de Estado do Vaticano, sucessor de São Pedro. Na segunda escala da hierarquia, viria os cardeais, que são os conselheiros e colaboradores do Papa. Ajudam a administrar a igreja em Roma. Em terceiro lugar, seriam os arcebispos e bispos. Estão à frente das arquidioceses e dioceses regionais, espalhadas pelos países e pelo mundo. Nesta sequência de escala hierárquica, nós vamos continuando. Aí, na quarta posição, nós temos os presbíteros e padres, auxiliares e colaboradores dos bispos, e líderes das paróquias e dioceses. Então, cada paróquia, né, tem o seu padre, né, o seu presbítero que vai comandar. E nós temos numa quinta escala o diácono, que é o primeiro grau do sacramento da ordem, né, auxilia os padres, não rezam missa, somente cultos, praticam o serviço da caridade e a palavra de Deus. Podem ser casados, né, nesta ordem, mesmo tendo o sacramento da ordem, eles podem ser casados, os diáconos. Já os ministros, né, que seriam as pessoas da comunidade, são auxiliares dos padres nas missas, fazendo cultos e levando a Eucaristia, a comunhão aos doentes na ausência dos padres. Né? Então aqui nós temos um exemplo de como seria, né, a ordem hierárquica, né? O Papa e os bispos, né, os cardeais, os bispos, os presbíteros e os padres, assim, no final, como se fosse uma escada, né, em que o maior manda e vai se mandando à medida do possível nessas organizações. Já na Federação Espírita, né, ou na religião espírita, o fundador foi o pedagogo, professor francês Hippolyte Léon Desinard de Rivail, mais conhecido por vocês como Allan Kardec. O Espiritismo não possui hierarquia sacerdotal, como a Igreja Católica. Sua organização administrativa é composta de conselhos, diretor, fiscal, presidente, secretário e tesoureiro, como se fosse uma empresa, né, que se organiza, né, com uma organização diferente. A atuação de homens e mulheres na sua instituição é realizada em perfeita condição de igualdade, sem discriminação. Então, ali, tanto mulher quanto homem pode ser o líder, né, dentro desta organização. Tá? Na religião de matriz indígena, nós temos assim, a religião indígena não possui uma estrutura organizada, nos mesmos modos que as demais organizações religiosas. O povo guarani, por exemplo, possui uma espécie de curandeiro, o chamado pajé, mas que não possui autoridade sobre os membros do clã. Ele é um sábio conhecedor de plantas que curam. Ele dá conselhos e conta histórias sobre os antepassados. Então, ele não é basicamente um líder, né? O líder da comunidade indígena é o cacique, de fato. O pajé seria como se fosse aquele líder religioso, né? Como se fosse o padre da comunidade nesse sentido. Na matriz africana da Umbanda, nós temos o fundador, né, que foi fundada no Rio de Janeiro, no começo do século XX, por um cara chamado Zélio Fernandino de Moraes. Os chefes religiosos da Umbanda podem ser sacerdotes e mulheres sacerdotisas. São também chamados de pais e mães de santo. Eles são os intermediários para as manifestações das entidades. Há regras que devem ser observadas pelos sacerdotes na sua vida religiosa e na vida religiosa do terreiro, sob sua direção. Então, eles comandam, né, tanto homens como as mulheres,
comandam, de fato, né, a religião dentro do terreiro, né? Eles que organizam, né, todo aquele rito e toda a manifestação das entidades. Tá? No candomblé, não existe fundador, porque ela foi criada pelos imigrantes africanos que vieram, né, para serem escravizados aqui no Brasil. Né? No candomblé, os babalorixás, homens, os asiolorixás, mulheres, têm seus herdeiros. Quando morrem, esses herdeiros assumem automaticamente a chefia do culto, para que os mesmos não sejam interrompidos. Há uma espécie de testamento que contém uma extensa lista dos filhos classificados para a sucessão. Então, não há uma questão de escolha dentro da comunidade, e sim uma situação de sucessão, né? Quem que realmente tem o dom para continuar a ser um Ialorixá ou um Babalorixá dentro da comunidade do candomblé. Esses filhos, pela rigorosa ordem de classificação de seu nome na lista, serão chamados a ocupar o cargo de cuidadores do terreiro. E uma vez morto aquele que estiver no cargo, será substituído por quem estiver imediatamente na sequência. Então, você vai, uma situação de sucessão, né? De hereditariedade nesse sentido, tá? De passar de pai para filho. Tá? Vamos agora aos nossos conhecimentos. Marque V para verdadeiro e F para falso. Na Igreja Católica, os cardeais são os conselheiros e colaboradores do Papa? Segunda questão, a religião espírita, fundada por Allan Kardec, não possui sacerdotes, nem líderes religiosos como a Igreja Católica? Terceira questão, para o povo guarani, o pajé é a autoridade máxima da religião e também da comunidade? Na última questão, na religião da Umbanda, os chefes religiosos são os pais e mães de santo? Vou deixar o tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula. Então, pessoal, vocês responderam lá as questões, certo, de verdadeiro e falso. Qual que seria a correta nessas questões? Eu já vou colocar essa questão aí na situação. Então, seria assim, verdadeiro a primeira. Na Igreja Católica, os cardeais são os conselheiros e colaboradores do Papa. Eles é que são os que auxiliam o Papa na sua organização. Na segunda questão, a religião espírita, fundada por Allan Kardec, não possui sacerdotes, nem líderes religiosos, como a Igreja Católica. Então, ali você não tem uma organização de hierarquia, né? Então, é verdadeira nesse sentido. Para o povo guarani, o pajé é a autoridade máxima da religião e também da comunidade? Não. O pajé é só o curandeiro, né? O líder religioso. O líder da comunidade seria o cacique, como eu tinha falado. Na religião da Umbanda, os chefes religiosos são os pais e mães de santo?
correto, né? Os pais e mães de santos são os líderes que comandam dentro do terreiro a religiosidade dos demais pessoas que manifestam ali as suas entidades. Né? Na matriz oriental do budismo, foi fundada pelo príncipe Siddhartha Gautama, mais conhecido por vocês como o Buda. No budismo tibetano, cada centro Gompa tem sua autonomia, faz parte de uma linhagem. O Dalai Lama é o representante máximo da linhagem Guelpa. Em seguida, a autoridade do abade de cada mosteiro, depois os mestres, então os monges, que são supervisionados por um mestre. Então, também tem uma certa hierarquia, né, dentro do budismo. Aí. A hierarquia ocorre por meio do conhecimento recebido pelo praticante. Cada linhagem tem sua própria estrutura, funcionando automaticamente, mas mantendo o respeito espiritual que os une. Os chefes tibetanos não são nomeados ou eleitos, eles nascem para a posição. Para os tibetanos, na linhagem Guelupa, o Dalai Lama, além de um chefe de Estado, é um guia espiritual. Quando um Dalai Lama morre, ele deixa sinais indicando aonde será o seu renascimento. Então, eles acreditam que cada Dalai Lama é a reencarnação de um outro Dalai Lama que já existiu. Então, acredita-se que há um processo de sucessão devido ao dom que cada um recebe para ser o representante do Buda. Aí, tá? Na Seishonoye, que é uma outra religião, né, também de matriz oriental, os ensinamentos são transmitidos pelos pletores ou líderes da iluminação, que não têm vínculo empregatício com a entidade, e dedicam-se de forma honorária em caráter voluntário. Os cargos de diretoria das regionais e núcleos também são exercidos em caráter voluntário, sendo membros escolhidos através da eleição entre os associados segundo o regulamento interno. A estrutura organizacional da Seishonoye é composta pela Associação Fraternidade. Então, é uma associação, é um grupo de pessoas que se organiza. Tá? Então, aqui nós temos um exemplo de alguns líderes religiosos que também são famosos. O principal deles aqui é Jesus de Nazaré, né? Inspirou seus seguidores ao fundar o cristianismo e teve uma vida exemplar. Sua doutrina era baseada em seu exemplo de bondade e amor para as pessoas, tanto as mais ricas quanto as mais simples. Viveu no Império Romano há 2000 anos na província da Palestina, atual Estado de Israel. Seus ensinamentos deram origem à Igreja Católica e à Evangélica, hoje que a maioria das pessoas pratica. O cristianismo é hoje uma das maiores crenças do mundo. Né? Outra grande religião do mundo é o do profeta Maomé. Na primeira parte de sua vida, Maomé foi um comerciante que vivia na região de Meca, local onde foi fundada a sua religião. O islamismo, que teve forte influência das duas grandes religiões, o judaísmo e o cristianismo, atualmente o islamismo é uma das maiores religiões do mundo, está presente na maioria dos países árabes e grande parte do Oriente Médio. A religião se divide hoje em dois grupos religiosos, os xiitas e os sunitas. Né? Então vamos ao quiz. A religião do islamismo foi fundada em Meca, na Arábia Saudita. Seu fundador se chamava, letra A, Jesus de Nazaré, letra B, Moisés, letra C, Maomé, ou letra D, Allan Kardec. Vou deixar um tempo para você responder, em seguida voltamos com a aula.
Então, pessoal, vocês responderam lá no caderno rapidinho qual que foi a resposta? Qual seria a resposta da religião de Meca? Seria Maomé, né? A religião islamista fundada em Meca, na Arábia Saudita, pelo seu fundador que se chama Maomé, né? Os outros vocês já conhecem, né? O Espiritismo, Allan Kardec, o Judaísmo e o Cristianismo, Moisés, e Jesus de Nazaré, que é o próprio Cristo, né? Mahatma Gandhi, pacifista, também um líder religioso, pacifista e líder mundial dos indianos, foi educado na Índia, mas terminou sua escolarização na Inglaterra, onde se tornou advogado. Em 1893, mudou-se para a África do Sul e nesse país atuou em sua profissão defendendo a minoria hindu que ali vivia. Em 1914, enquanto o mundo realizava a Primeira Guerra Mundial, Gandhi iniciou uma campanha pela paz entre hindus e muçulmanos, que viviam em conflito. Lutava pelo respeito, né, e amor às pessoas, utilizando passeatas, praticando jejum e fazendo retiros espirituais, né? Então ele foi um dos líderes assim muito conhecidos no mundo, né? De uma situação de uma religião que era oriental, né? Da matriz oriental. Eu mostrei para vocês anteriormente 2 da matriz ocidental e aqui 1 da matriz oriental, né? E nós temos também um líder religioso brasileiro, conhecido como Francisco Cândido Xavier, mais conhecido como Chico Xavier, né? Foi um médium filantropo e um dos mais importantes líderes do espiritismo no Brasil. Em 1982, foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Ele faleceu em 2002 e em 2012 foi eleito o maior brasileiro de todos os tempos, pelo concurso hormônio realizado pelo SBT e pela BBC, né? Então, ele era aquele médium que fazia psicografia, né? E indicava, ao mesmo tempo, a prática da caridade. Então, o exercício do espiritismo, né, é muito conhecido no Brasil, ficou na característica do seu nome aí colocado, né? Retomando, nesta aula aprendemos que são os líderes religiosos, com eles organizam suas religiões e organizações religiosas. Conhecemos alguns líderes religiosos, muitos famosos, e a importância deles e de seus atos para a melhoria da humanidade. Então, quando a gente pensa em líder religioso, a gente leva essas pessoas como exemplo na nossa vida, né? São pessoas que seguem uma determinada religiosidade, da qual você pratica, ou dependente de qual você pratica, você tem sempre vai se basear na figura do seu líder. O líder é aquele que conduz a comunidade, conduz ao povo, o grupo do qual é fiel a ele nesse sentido. Bom, eu agradeço a todos pela aula, né? E até a próxima. Desejo a todos uma boa aula e uma boa semana. Até mais.